Agora a gente vai falar sobre o conhecimento. A gente vai ver como que o ser humano vai produzir o conhecimento diante a situação das características substanciais e acidentais, da essência e da aparência, né? Como que essas coisas vão se relacionar, né, a respeito do assunto conhecimento. Bom, o Aristóteles ele vai criar uma coisa chamada raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo é uma ferramenta intelectual, algo parecido com o método socrático. O método socrático também, né, é uma ferramenta. E aqui em Aristóteles a gente tem uma outra ferramenta, que nesse caso é o raciocínio indutivo. E essa ferramenta intelectual, quando você usa, você vai obter o conhecimento e a ciência das coisas. Ou seja, você vai, por meio do uso dessa ferramenta, você vai adquirir o conhecimento. Conhecimento, ciência a respeito do quê? Da essência dos seres. Certo? Então, coloquem isso na cabeça. Raciocínio indutivo é uma ferramenta filosófica que te ajuda a ter o conhecimento a respeito das essências dos seres, certo? Mas aí vem a grande questão. Como que funciona o raciocínio indutivo? Pois bem, para explicar isso para vocês, a gente vai precisar usar a gente vai precisar jogar, na verdade, né? Jogar um dos melhores, maiores, mais espetaculares games que a humanidade já criou. O Minecraft. Então, pessoal, estamos nesse jogo maravilhoso. Temos aqui um conjunto de gatinhos, em torno de 15. Eles nos auxiliarão para fazer a gente compreender como que funciona o processo do raciocínio indutivo, que seria então o método de Aristóteles de determinar a essência dos seres, correto? Aqui na nossa frente temos uma estrutura. Essa estrutura tá o passo a passo do raciocínio indutivo. E aí a gente vai acompanhar cada etapa para a gente compreender. E calha a boca, cambada e cataiado do caramba. Meu Deus do céu. Os caras são muito tagarelas. Misericórdia, você é louco, mano. Minha. Começando então. O objetivo então do raciocínio indutivo é determinar a essência dos seres e o ser que, né, um conjunto de seres que serão os nossos cobaias são os gatinhos. Então vamos determinar a essência do ser gato. Minha. Beleza? Então, o raciocínio indutivo, deixa eu acertar aqui. O raciocínio indutivo é dentro desse processo, a gente vai analisar as características desses seres aqui, correto? Então, a gente vai observar as características particulares, ou seja, as características relativas de cada ser, ou seja, as características bem específicas de cada indivíduo, aquelas características que variam de ser para ser. E as características genéricas, ou seja, as características universais que valem para todos, né, os indivíduos do conjunto, certo? Então vamos analisar esses dois tipos de características. As características particulares pertencem ao acidente que a gente viu agora há pouco, né? Assim como as características genéricas pertencem à substância, né? Então acidente e substância, essência e aparência, né? Não se esqueçam desse detalhezinho aqui, né? Que vai ser necessário para a gente entender aqui o método do raciocínio indutivo, certo? Então a gente vai analisar esses dois tipos de características. Então temos as características particulares, que são, por exemplo, né? Cor de pele, de pelo, né? Escrevi errado aqui, cor de olho e mancha, a presença de manchas ou não em cada indivíduo. Se a gente observar a cor do pelo, né, a gente vai ver que a característica cor de pelo vai variar muito de gato para gato. Então, o pelo desse gato é preto. Isso se chama daltonismo. Branco, preto, uma mistura de preto e cinza, né? Temos um gato amarelão. Temos dois gatos aqui, na verdade, né, bem marronzinho. Temos esse gato com um cinza meio diferentão. O que mais? Temos outro branco, ou seja,
a gente consegue ver que tem uma variação muito grande de cores, né? Então, é uma coisa que é bem relativo de indivíduo para indivíduo. E como a gente está vendo aqui, né? Tá anoitecendo, então vamos fazer, né, um hack aqui bem legal para voltar de dia. Haha, já posso ser membro dos Anônimos. Olha que coisa. E aí, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje? Eu espero que bem. Mas enfim. Então, cor de pelo é uma coisa particular, porque varia de ser para ser. Porque a cor aqui, né, é diferente para cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma cor diferente. Por exemplo, outro exemplo aqui é a cor de olho, né? Tá chovendo de novo, gente? Rapaz, eu sou o mestre dos hackers aqui, gente. Tá ligado? Pode crer. Voltamos ao nosso clima normal aqui. Cor de olho, então a gente pode observar também que a cor de olho é uma coisa que pertence a algo mais particular, a algo mais relativo, né? Então vamos ver a cor de olho. Esse gato tem olho azul, esse gato aqui tem olho bem amarelão. Esse gato, olha para nós, tem uma cor em relação ao outro aqui, é um azul mais escuro. A gente pode analisar aqui, né? Temos um gato aqui, ó, com esse olho meio esquisitão, né? Amarelo, azul, né? Bem louco. Então, cada gato aqui tem uma cor bem específica de olho. Então, é uma característica também meio relativa. Presença ou não de manchas. Podemos ver também aqui, ó. Esse gato tem uma mancha na bunda. Esse gato também. Vamos ver aqui, ó. E tem um gato aqui que é mais diferente. Esse gato tem umas listrinhas aqui, né? Como a gente pode ver nas costas, né? E temos gatos que não tem mancha nenhuma. Olha que esse brancão aqui, né? Então, a presença ou ausência de manchas no gato é uma característica também particular. Aí, né? O que a gente vai fazer com essas características particulares? Vamos descartar. Porque elas não servirão aí para o nosso método do raciocínio indutivo. Então, tudo que for específico, relativo, de gato para gato, né, todas as características que variam, a gente vai descartar. Porque para Aristóteles, tudo que é relativo, tudo que varia, é uma coisa muito imprecisa de você estudar. Então, você descarta. E aí ficamos com as características genéricas. Uma das características genéricas aqui é o ato de miar. Então, como a gente pode ouvir, né? As gataiadas aqui estão miando, que tá uma desgraça aqui, né? Miau! Então, o ato de miar é uma coisa genérica, uma coisa universal. Todos os gatos, todos os indivíduos analisados, eles miam. Porque, né, a gente nunca viu um gato, né, latir, né? Uma coisa seria um bagulho sobrenatural, né? Então, todos os gatos miam. A gente pode afirmar isso. Então, é uma característica genérica. Algo substancial do ser gato. Outra coisa é a presença de 4 patas, como a gente pode ver, né? Esse gatinho tem 4 patas. Esse também, né? Então, todos os gatos têm 4 patas, né? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, e aqueles gatos que nascem com má deformação, aqueles gatos que, né, porventura, acabaram tendo as patas amputadas, né? Porque temos, infelizmente, esses casos. São casos à parte, não conta aqui, né? Porque o que seria normal é um gato nascer com 4 patas, né? Então, é essa a questão. Então, todos os gatos aqui têm 4 patas, né? Salve os casos de deformação, amputação que não contam, né? Porque o normal é ter 4 patas mesmo, né? E uma outra coisa é a presença da cauda. Todos os gatos saudáveis, que nascem saudáveis, com nenhum tipo de defeito, nascem com rabo, nascem com cauda. Então, a gente vai pegar... não aguento esses gatos miando, misericórdia. Baixei aqui, né? Mas então... o que a gente vai fazer? Todas as características genéricas a gente vai juntar, considerar, e aí então a gente vai juntar essas características genéricas para criar o conceito de gato.
certo? Então, esse conceito de gato vai se referir, então, à essência do gato. Então, essas características, por serem genéricas, por serem universais, são coisas que vão formar o conceito de gato, e dessa forma a gente vai conseguir conhecer, né, a essência do ser gato. Então, o gato é um animal que mia, tem 4 patas, tem um rabo, né? Essa é a essência de todos os gatos, entendeu? Então, basicamente é assim que funciona o método indutivo. Pego as características gerais e particulares, elimino as particulares e somente considero as características genéricas, ok? Agora vamos um pouco mais para lá. Vou aumentar o som aqui. Vamos lá para lá. E aí a gente vai conseguir observar que temos mais um outro exemplo muito bacana. Que nesse caso vamos pegar um conjunto de ovelhas, né, para fazer o mesmo procedimento do raciocínio indutivo. Então o objetivo é avaliar, né, determinar a essência do ser ovelha a partir desse conjunto de 12, né? 3 vezes 4, 12. A matemática aí, né, gente? Então a gente vai pegar então as características particulares e genéricas. Gente, tá parecendo a cidade de Registro aqui, mano. Só tá chovendo nessa bodega. Mas ainda bem que o professor de vocês manja dos hacks aqui, né? Cadê a galera da maconha? A galera da droga. Voltando ao normal. Então a gente vai analisar as características particulares e genéricas, né, dos seres aqui, né, das ovelhinhas. E vamos começar. As características particulares, podemos falar, cor de pelo. Então a gente não pode afirmar que toda ovelha é, por exemplo, marrom, porque temos uma ovelha branca, uma ovelha cinzenta, preta, temos uma ovelha rosa, vermelho, azul, laranja, né? Segundo aqui o Minecraft, lógico que na realidade, né, a menos que você bote um corante no bichinho, né? Mas é um exemplo meramente ilustrativo. Então, em outras palavras, a característica cor é uma coisa bem variada. Então temos seres de várias cores aqui, inclusive esse doido Jeb aqui, né? Outra coisa é o volume de pelo. Então temos ovelhas que têm bastante pelo, certo? Um bicho peludão. E temos seres que não têm, né, um volume bem pouquinho de pelo, quase peladinho aqui, né? Então a característica volume de pelo também pode variar de indivíduo para indivíduo, certo? E tamanho, né? Então nem todas as espécies de ovelhas podem ter o mesmo. Aqui estão todas do mesmo tamanho, mas na vida real, né, de espécie para espécie tem uma variação também de tamanho. Tem que considerar se é uma ovelha adulta ou filhote, né? Então a altura também varia um pouco, né? Então, já que as características mais genéricas, né? Então tudo isso aqui depende de ovelha para ovelha, de cada indivíduo que a gente está falando. Cada ovelha tem uma cor, cada ovelha tem um volume de pelo, certo? E tamanho, que aqui não está representado, né? Mas a gente poderia muito bem ter uma ovelhinha filhote aqui. Então aí o tamanho vai alterar, né? E na vida real, como eu falei, né? De espécie para espécie, né? Pode variar também o tamanho das ovelhas, que aqui não está representado, infelizmente. Agora, as características genéricas, né, são os seguintes. Temos esse ato, né, das ovelhas falarem bé, né? Não sei como se fala, porque cachorro late, gato mia. Agora, ovelha faz o quê? O professor Gabriel é tão mongoloide que não reparou nas legendas que ele mesmo havia posto no Minecraft. Então, a fim de curiosidade, as ovelhas, neste momento estão valindo. É isso aí, voltemos à nossa programação normal. Exatamente. Então, todas as ovelhas falam bé, tá ligado? Bé, tá ligado? Todas as ovelhas fazem esse som maravilhoso. Nunca vimos uma ovelha latir, né? Da mesma forma que os gatos de lá
Se um gato latir, seria esquisito. Então, se uma ovelha latir, seria uma coisa muito, né, quase sobrenatural o bagulho. Então, o ato de fazer bé é um negócio genérico. Então, a gente coloca aqui. O fato de ter 4 patas, né? Todas as ovelhas aqui têm 4 patas. E outra coisa, né? A produção de lã. Então, o que caracteriza bem as ovelhas é a existência dessa pelugem, dessa lã. Né? Então, essas características, ao contrário das particulares que são relativas e devemos descartar, as características genéricas é algo que se aplica a todos os seres do conjunto. Então, para você formar o conceito, né, de ovelha, devemos considerar várias características genéricas, assim conseguindo conhecer a essência do ser ovelha. Certo? Agora vamos voltar à nossa programação normal, lá nas nossas apresentações de slide. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think